Olá, meus amores, tudo bom com vocês? O tutorial de hoje é esse olho maravilhoso, com roxo, com laranjinha, uma mistura aí bem bacana de cores. Uma proposta mais colorida para vocês que estavam me pedindo uma maquiagem mais colorida. E nessa maquiagem eu também decidi optar pelo delineado gatinho, porque fazia um tempinho já que eu não trazia para vocês, tá certo? Então eu espero muito que vocês gostem, não esqueçam de adaptar para o teu formato de olho, de curtir o canal e qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários e não esqueça de favoritar o vídeo também. Bom, vamos começar então com uma base de sombra. Essa é uma sombra em creme, né, o famoso Paint Pot da MAC, na cor Soft Ochre. Eu utilizei ele para neutralizar bem a minha pálpebra, para ela ficar bem lisinha, bem clarinha. Apliquei ele com o pincel P88 da Sigma e depois eu vim com essa esponjinha da Real Techniques, só para dar uma boa assentada nesse produto. Depois eu entrei com esse pó translúcido, é o da Bruna Tavares, porque como a gente vai trabalhar com sombras bem coloridas, eu não quero que suje o meu rosto, né, toda essa pele que foi feita, tá? E o pó translúcido e o pincel que eu usei é o do 233 da MAC. Agora com a paleta Modern Renaissance, eu já trouxe ela no último tutorial, mas eu gostei muito das cores e eu achei que ela ia complementar bacana essa maquiagem. Então, essa sombra Burnt Orange foi a primeira que a gente utilizou com o pincel 80030 da Ico. Eu vou começar esfumando, tô esfumando de olho aberto porque eu quero aplicar essa sombra. Ai, gente, tô meio fanha, desculpa, tá? Eu quero aplicar essa sombra do meu côncavo pra cima, né? Ali na pálpebra fixa. Pra quem tem pálpebra gordinha, aposte na pálpebra fixa, tá? Apliquei primeiro essa cor, depois pra dar um pouquinho mais de intensidade nesse tom laranja, eu entrei com a sombra Rhaegar, o nome dela. Tá vendo? Pra intensificar um pouco essa cor laranja, pra ficar um pouco mais viva, pra ficar um pouco mais intensa. Aí, essa é a paleta T19 da Atelier Paris, mas esse roxinho é uma sombra da MAC. Eu mostrei eles assim junto porque eu misturei as duas sombras para aplicar aí no côncavo agora, bem no fundinho do olho pra gente começar a transição. Entrar com uma sombra colorida assim logo de cara talvez te dê um pouco de dificuldade na hora de fazer a transição. Mas pense que, por exemplo, é uma sombra marrom, tá? Não pense que é uma sombra colorida, pensa que não é roxo, pensa que é um marrom, tá? E eu tô aplicando com o pincel 217 da MAC. E essa sombra da MAC, ela se chama Fig 1 e a quarta sombra da T19 da Atelier Paris. Misturei as duas para dar esse tomzinho de roxo meio rosado, sabe? Para ajudar a mesclar com o alaranjado. Aí agora eu vou entrar com essa sombra também da MAC. É uma das novas sombras, uma das novas cores da MAC que chegou aqui no Brasil. Ela se chama I'm Into It, tá? E o pincel que eu tô usando é o 80018 da Ico também, que daí eu vou agora intensificar, colocar mais profundidade para essa região do meu côncavo. Ela é uma sombra vinho, mas olha como ela não se comportou como uma sombra vinho misturada com o roxinho. Ela só deu a intensidade que eu precisava. Essa paleta é a minha paleta da MAC montada. Eu misturei esses três roxos para chegar numa intensidade de roxo que eu desejava, tá? Você pode usar uma sombra roxa só, não precisa misturar as três, mas olha que roxo bacana que eu cheguei no côncavo ao misturar as três, né? Então as três sombras são a Fig 1, que foi a que eu apliquei no côncavo, a Shadow Lady, tá? E a outra é a Black Plum, que era da coleção da Julia Petit, que vocês provavelmente não vão achar mais para comprar. Então eu apliquei ela no côncavo, depois eu esfumei com o pincel da sombra vinho para misturar, para mesclar, pra gente fazer a transição. E depois, como perde um pouco a intensidade, eu fui lá, apliquei de novo. Então é esse joguinho de vai e volta que você tem que fazer para manter a intensidade e mesclar sombras ao mesmo tempo. Agora, delineado gatinho, para quem tem a pálpebra mais caidinha, para quem tem o canto externo mais caidinho e não quer fazer delineado gatinho porque sabe que não valoriza o teu olho, não tem problema. Você pode fazer esse olho bem esfumadão mesmo e fazer aquele delineado bem fininho rente à raiz dos cílios, só para dar um acabamento nos cílios postiços, tá? O importante é você adaptar o delineado para o teu formato de olho. O esfumado, ele vai bem praticamente em todos os olhos, esse esfumado que a gente fez agora. É só você adaptar o delineado para o teu formato de olho, tá? Eu tô usando o pincel
80263C da Ico e o delineador é o da Inglot, o 77, que vocês estão cansados de ver usar, né? Bom, na parte inferior dos olhos eu vou utilizar esse lápis, que é um dos meus favoritos do momento. Esse se chama Costa Hit. Ele é um marrom bem quente, foi o que eu gostei mais nele, porque ele é um marrom quente, meio avermelhado. Eu não sou muito fã de lápis marrom, muito acinzentado, e esse lápis, assim, caiu do céu. Eu peguei ele como dica no curso do Helder Marrucci e eu amei, tô apaixonada por esse lápis. Então eu vou aplicar ele na linha d'água e por fora também, e vou esfumar ele com o pincel 80-103 da Ico. Aí, com um pincelzinho, esse daí é sem marca, gente, é réplica, eu vou voltar com a sombra Burnt Orange e vou dar um acabamento ali embaixo do lápis só para ele ter uma durabilidade maior e dar uma seladinha nele. E com um pouquinho, com o mesmo pincel e um pouquinho da sombra roxinha, a Fig 1, eu vou aplicar ela só no canto externo até o meio dos olhos, eu não apliquei em todo o olho. Eu só intensifiquei e coloquei uma corzinha no canto externo até o meio, tá? Pra dar um tchanzinho. Abaixo dos olhos ali da sobrancelha, eu apliquei um pouquinho do pigmento Vanilla. Esse pincel, gente, ele é um pincel da coleção Vibe Tribe da MAC. E eu tô usando o lado da numeração 228, que é um pincel bem pequenininho. E depois eu virei e usei o de esfumar para mesclar o pigmento na sombra. Máscara eu tô usando a Super Lashes, que eu já estou usando há bastante tempo. Eu tô esperando ela acabar. Mas eu gostei bastante dessa máscara, eu só acho que ela sai muito produto na escovinha. Aí você tem que dar uma boa limpada para não fazer caca nos cílios. Mas no geral eu tô gostando bastante dessa máscara. Os cílios que eu utilizei é esse da Nina, que é aquele de 30 aplicações. Essa já é talvez a 20ª vez que eu estou usando esses cílios. E como vocês podem ver aí na filmagem, ele tá super digno, tá lindo, maravilhoso. Então eu acho que realmente ele vai aguentar 30 aplicações, tá? Finalizando a pele, eu não quis colocar muita cor nas maçãs do rosto. Então eu passei esse blush mais amarronzado, né? Que é o famoso Harmony da MAC, todo mundo conhece o Harmony, acho que é um dos best-sellers da MAC. Então eu quis utilizar ele só para dar um tonzinho para minha maçã e não botar muita cor. E o iluminador que eu utilizei foi esse marmorizado da Natura Aquarela. E eu utilizei o pincel de vassourinha. Esse pincel de vassourinha, gente, é do Boticário. E eu tenho ele há anos, eu nem sei se ele existe mais. Mas é do Boticário. Esse pincel vassourinha agora você encontra em diversas marcas. Na própria Ico tem também o pincel vassourinha deles. E eu quis focar bem a aplicação do iluminador para vocês verem como ele fica bem bonito. Ele é bem mais suave do que os outros iluminadores que eu tenho, mas ele fica bem bonito, dá um glow bem bonito na pele. E finalizei com o batom Julia, que é uma das novas cores do batom líquido mate da linha Bruna Tavares. Ela lançou aí 4 novas cores, o Cláudia, o Julia, e agora eu não lembro todos, o Luciane, né, que é em homenagem a Luciane Ferraz. Então eu utilizei o Julia, eu acho que ele casou bacana aí com essa maquiagem. Você pode utilizar um gloss, você pode utilizar um batom um pouco mais marcante, se você desejar. Eu quis jogar esse batom porque eu acho que ele deu uma quebrada e uma complementada no look. E eu achei que ficou bacana. Certo? Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do tutorial de hoje. Esse é o resultado final. Então, bora lacrar aí no final de semana. Fiquem com Deus, ó. Grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo.